Você já sentiu que carrega um peso invisível, como se algo antigo estivesse sempre te puxando para trás, por mais que você lute para avançar? E se eu te dissesse que isso pode ser a maldição ancestral que habita a alma de Touro, uma força tão silenciosa quanto implacável, que atravessa gerações sem ser percebida? No mundo espiritual, existem energias que não gritam. Elas sussurram. E justamente por isso, são as mais perigosas. Carl Jung alertava que os maiores inimigos da alma não estão fora, mas dentro, escondidos no inconsciente coletivo. E em Touro, essa sombra assume uma forma especialmente densa. É como uma raiz profunda que prende a alma ao solo, carregando memórias e padrões tão antigos que já parecem parte da própria identidade. Essa maldição oculta não é um castigo divino, mas um pacto inconsciente com a segurança, com o controle, com tudo o que parece imutável. E quando o taurino não desperta, essa força silenciosa o aprisiona sem que ele perceba. Ele confunde estabilidade com paralisia, lealdade com medo, firmeza com resistência ao novo, e pouco a pouco, sua luz começa a se apagar. Mas por que isso acontece? Por que a energia taurina parece carregar esse fardo invisível que poucos conseguem quebrar? Jung diria que é porque Touro é o guardião do arquétipo da matéria espiritualizada, o signo que âncora no corpo tudo aquilo que a alma carrega. Isso inclui dons ancestrais, sim, mas também traumas e feridas herdadas que nunca foram curadas. Essa densidade atrai provas espirituais únicas, que testam a paciência, a fé e a capacidade de soltar o que mais ama para evoluir. O taurino sente o chamado da vida para mudar, mas algo dentro dele grita que é perigoso, que se arriscar é perder. E, assim, o ciclo se repete. Agora, a pergunta é: você já sentiu esse peso dentro de você? Já percebeu padrões de dor que se repetem como se fossem inevitáveis? Essa pode ser a sombra ancestral pedindo para ser reconhecida. E, no decorrer deste vídeo, vamos mergulhar nas origens dessa maldição, entender como ela age e revelar o que Carl Jung ensinou sobre a única maneira de quebrá-la de uma vez por todas. Carl Jung ensinava que cada signo carrega um arquétipo do inconsciente coletivo, uma força psíquica que molda comportamentos, escolhas e até destinos. Em Touro, esse arquétipo é o da matéria espiritualizada, a ponte entre o invisível e o tangível. Mas existe um detalhe que poucos compreendem. Esse arquétipo, quando não desperto, pode se tornar uma prisão invisível. É como se o taurino carregasse em sua alma um cofre ancestral repleto de memórias e padrões tão antigos que ele nem percebe que estão lá. Esse peso espiritual é a raiz da maldição oculta, um pacto silencioso com a segurança, a estabilidade e o controle. Touro nasce com uma missão elevada: ser o guardião da vida em sua forma mais sagrada, proteger o que é duradouro e construir bases sólidas que resistam ao tempo. Mas quando essa missão é vivida inconscientemente, ela se distorce. A mesma energia que deveria criar prosperidade começa a gerar resistência. A alma taurina, com medo de perder, passa a acumular, reter, segurar, e, aos poucos, a vida deixa de fluir. Essa é a verdadeira armadilha. O que parecia proteção vira bloqueio. Jung chamava isso de sombra camuflada de virtude, quando algo aparentemente positivo esconde um medo profundo. Você já percebeu isso acontecendo com você? Já sentiu que sua necessidade de manter tudo sob controle, de garantir segurança, na verdade te afasta das oportunidades e da evolução? Essa é a maldição que poucos conseguem reconhecer. Ela não aparece como algo errado, mas como bom senso, como cautela, como lealdade. E é exatamente por isso que é tão difícil quebrá-la. Ela se infiltra nos hábitos, nas crenças, nas relações, até se tornar parte da identidade. E aqui está a revelação que assusta muitos planos espirituais. Quando o Touro desperta dessa ilusão, ele se torna imbatível. Ele deixa de buscar segurança fora e passa a irradiá-la de dentro. Deixa de ser um prisioneiro do medo da perda e se transforma em um guardião da verdadeira abundância. Por isso tantas forças, conscientes ou não, tentam manter a alma taurina nesse estado de adormecimento, porque seu despertar reorganiza tudo ao redor. Mas como chegar lá? Como atravessar as camadas dessa sombra ancestral e quebrar a maldição? Jung nos dá uma pista poderosa.
A chave está em reconhecer o que foi herdado e escolher o que deve permanecer. É um processo de libertação interna, de olhar para as raízes sem medo e compreender que nem tudo que veio do passado precisa ser carregado para o futuro. Você sente que essa maldição espiritual atua em sua vida? Já notou ciclos repetitivos que parecem te prender no mesmo lugar? Compartilhe comigo nos comentários. Suas palavras podem iluminar o caminho de outras almas taurinas que estão passando pelo mesmo processo. Quando a maldição oculta de Touro está ativa, ela se infiltra silenciosamente em todas as áreas da vida. Nos relacionamentos, ela se disfarça de lealdade inabalável, mas esconde um medo visceral de abandono. O taurino pode se apegar a pessoas e situações que já não fazem sentido, simplesmente por receio de perder algo que considera seu. É como se preferisse suportar a dor de um vínculo desgastado a enfrentar o vazio do desconhecido. Carl Jung dizia que o inconsciente busca o conhecido, mesmo que seja doloroso, e essa verdade pesa profundamente no coração taurino. Na prosperidade, a mesma dinâmica se repete. Touro tem uma relação íntima com a matéria, e por isso, seu medo da perda muitas vezes o leva a acumular, reter, guardar, mas sem perceber que esse acúmulo pode se tornar estagnação. A energia financeira deixa de circular, a abundância parece travar, e o taurino sente como se o universo estivesse fechando portas. Mas, na verdade, é a própria frequência de apego que bloqueia o fluxo. O que deveria ser um campo fértil se transforma em um terreno endurecido pela resistência. No campo espiritual, essa maldição se manifesta de forma ainda mais sutil. Touro pode se tornar prisioneiro de rotinas, rituais e crenças que já não conectam sua alma ao divino, mas que ele mantém por medo de errar ou perder proteção. É como se o signo tivesse esquecido que a verdadeira espiritualidade não está em repetir fórmulas, mas em se abrir ao movimento da vida. O guardião, ao invés de sustentar a ponte entre o visível e o invisível, passa a vigiar muros que ele mesmo construiu. Você já se sentiu assim? Como se algo em você estivesse travando mudanças importantes, mesmo quando sabe que são necessárias. Essa é a marca da maldição. Ela cria a ilusão de que manter tudo do jeito que está é mais seguro do que se arriscar. Mas o preço desse conforto é alto. A alma começa a se desconectar de sua missão, e a vida perde o brilho. E o que torna essa prisão ainda mais difícil de quebrar é que ela não se apresenta como uma força externa, mas como uma voz interna que parece proteger. Essa voz diz: não mude, não solte, não ouse. Ela promete segurança, mas entrega estagnação. Jung chamava isso de complexo autônomo, um padrão que age como se tivesse vontade própria, sabotando qualquer tentativa de transformação. No entanto, dentro dessa mesma sombra está a chave para a libertação. A alma taurina carrega um poder silencioso que, quando reconhecido, pode transmutar o medo em confiança. Mas esse processo exige coragem. A coragem de soltar, de se abrir ao novo, de confiar que a vida sabe o que está fazendo. Você já passou por um momento em que, ao deixar algo ir, sentiu como se um peso tivesse sido retirado dos seus ombros? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ajudar outros taurinos a perceber que a verdadeira segurança não está em segurar, mas em confiar no fluxo da vida. O primeiro passo para quebrar a maldição oculta de Touro é enxergar onde ela está agindo. Isso pode parecer simples, mas, na prática, exige um mergulho profundo no próprio inconsciente. A sombra taurina é sorrateira. Ela se disfarça de virtude, de estabilidade, de bom senso. Muitas vezes, o taurino acha que está apenas sendo prudente ou fiel aos próprios valores, quando, na verdade, está preso a padrões que só trazem peso. É preciso olhar para si mesmo com sinceridade radical e se perguntar: o que estou mantendo na minha vida apenas por medo de perder? Esse questionamento é um dos mais poderosos que a alma taurina pode fazer. Quando o touro se atreve a encarar de frente seus apegos, começa a perceber o quanto certas situações, relacionamentos ou até crenças já não têm mais vida. Carl Jung dizia que tudo o que não enfrentamos em nós mesmos acaba se manifestando como destino. E é exatamente isso que acontece. Quanto mais Touro tenta controlar, mais a vida dá sinais de que o caminho é soltar. Outro sinal da maldição é a sensação de repetição.
Você já teve a impressão de que está vivendo os mesmos conflitos, as mesmas dores, as mesmas experiências com pessoas diferentes? Isso acontece porque a alma está tentando aprender algo que ainda não foi assimilado. Quando o taurino desperta para essa verdade, deixa de se culpar ou culpar os outros e passa a se perguntar: o que esta situação está tentando me ensinar? Esse simples ato de buscar o aprendizado já começa a dissolver o ciclo. Mas atenção! Quebrar a maldição não significa abandonar tudo de uma vez ou destruir o que foi construído. Pelo contrário, significa aprender a se mover com confiança, sem medo de perder. É escolher soltar o que está morto para abrir espaço ao que está vivo. É entender que segurança verdadeira não é manter o controle, mas se conectar com algo maior do que o próprio ego. Uma prática poderosa para Touro é criar pequenos rituais de desapego. Pode ser algo simples, como doar objetos que não usa mais, mudar a disposição dos móveis da casa ou encerrar hábitos que já não fazem sentido. Cada ato de soltar envia uma mensagem clara ao inconsciente: eu confio no fluxo da vida. E quando essa confiança começa a crescer, a maldição perde força. Você já sentiu que precisava soltar algo, mas não conseguia? O que te prendeu foi o medo, a culpa, a sensação de que não teria outra chance? Se sim, compartilhe nos comentários. Essa troca é fundamental, porque quando um taurino reconhece sua própria luta, ele ajuda outros a fazerem o mesmo. E existe ainda uma chave profunda que Jung considerava essencial: a integração da sombra. Touro precisa acolher seu medo, sua necessidade de controle, em vez de tentar negá-los. Essa aceitação não significa se render, mas entender que o medo é apenas uma parte da alma, não o todo. Quando o taurino abraça essa parte de si, ela perde o poder de comandar sua vida em silêncio. Uma vez que Touro começa a reconhecer e soltar os apegos que o aprisionam, algo extraordinário acontece. A energia antes bloqueada começa a fluir novamente. É como se a alma, por tanto tempo contida, finalmente respirasse. Carl Jung dizia que a vida não vivida retorna como doença, e isso é exatamente o que se dissolve quando o taurino desperta. A estagnação cede lugar a um poder interno tão profundo que até mesmo as forças espirituais mais densas se retraem. É nesse ponto que a maldição oculta começa a se transformar em bênção. Essa transformação não é apenas simbólica, ela é energética. O campo vibracional de Touro, que antes estava pesado pela necessidade de controle, passa a irradiar segurança verdadeira. Essa segurança não vem de algo externo, mas de um enraizamento profundo no próprio ser. É uma confiança silenciosa que não precisa provar nada, que não precisa se defender, porque sabe quem é e qual é a sua missão. Essa presença é tão estável que reorganiza tudo ao redor. Pessoas, situações e até ambientes sentem a diferença. Mas existe um segredo: esse poder não é conquistado com pressa. Touro, por natureza, já tem dificuldade com o imediatismo, e isso é uma vantagem nesse processo. O taurino desperto entende que a verdadeira força vem da consistência. Ele cria pequenas rotinas que nutrem a alma. Meditar, caminhar na natureza, cuidar do corpo com reverência, organizar o espaço físico de forma que tudo tenha sentido. Cada gesto, por menor que pareça, cria uma base sólida para que o espírito floresça. Essa base, por sua vez, atrai aliados espirituais. Quando Touro começa a vibrar estabilidade e confiança, forças sutis de alta frequência se aproximam naturalmente. Entidades de luz reconhecem essa presença como um ponto de ancoragem e passam a trabalhar ao lado do taurino, fortalecendo sua missão. É como se o universo dissesse: agora você está pronto para sustentar algo maior. Você já sentiu que sua energia era capaz de acalmar outras pessoas, mesmo sem dizer nada? Já percebeu que algumas situações mudam simplesmente porque você está presente? Se sim, saiba que isso não é por acaso. Essa é uma das manifestações do poder ancestral de Touro. E quando essa força desperta, ela se torna uma espécie de escudo invisível contra qualquer energia desarmônica. Jung explicava que a integração da sombra liberta a alma de viver na defensiva. E esse é um dos maiores presentes do taurino desperto. Ele não precisa lutar contra o mundo para se proteger.
Sua presença é a própria proteção. Essa paz interior desestabiliza tudo o que tenta manipular, controlar ou invadir. Por isso, forças espirituais de baixa vibração tendem a evitar almas taurinas que completaram esse processo de transformação. Elas simplesmente não encontram brechas. No entanto, é importante lembrar: essa força não é algo que touro ganha e depois esquece. Ela precisa ser cultivada todos os dias. É um caminho contínuo de autoconhecimento, desapego e reconexão com a própria essência. E quanto mais o taurino pratica esse alinhamento, mais se torna um verdadeiro guardião entre os mundos, aquele que sustenta o equilíbrio, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Quando o touro atinge esse estado de integração, ele não apenas se fortalece individualmente, ele se torna um verdadeiro pilar espiritual no mundo. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de unificação entre a consciência e o inconsciente, transforma o indivíduo em um canal de algo maior. No caso do taurino desperto, esse canal é profundamente enraizado, firme como uma montanha e estável como a própria terra. Essa estabilidade é rara e por isso mesmo é tão valorizada e respeitada nos planos espirituais. A presença de touro desperto funciona como um eixo entre os mundos. Ele não precisa forçar nada, pois sua energia naturalmente estabiliza o ambiente. Situações caóticas se tornam mais organizadas. Pessoas aflitas sentem paz apenas por estar perto. Até mesmo energias invisíveis que vibram no desequilíbrio se retraem, pois encontram uma barreira natural. Não é um escudo construído pela força, mas um campo energético tão consistente que nada do que é instável consegue se sustentar nele. Esse dom, porém, não é para ser guardado apenas para si. A missão arquetípica de touro é sustentar o equilíbrio, não só em sua própria vida, mas também na vida daqueles que cruzam seu caminho. Ele é chamado a ser um guardião, alguém que mantém aberto o portal entre o visível e o invisível. Jung dizia que o que não se torna consciente se manifesta como destino, e touro desperto, ao tornar consciente suas sombras e dons, passa a guiar outros nesse mesmo processo. Mas ser guardião exige responsabilidade. Não significa carregar o peso do mundo, mas entender que sua presença tem impacto. O taurino desperto deve cuidar para não se fechar em excesso, pois o equilíbrio vem da abertura seletiva. Permitir que o que é verdadeiro entre, enquanto o que não ressoa é gentilmente afastado. Esse discernimento se fortalece com práticas espirituais diárias e uma profunda conexão com a intuição, que, em touro, se manifesta mais como sensação no corpo do que como pensamentos. Você já sentiu que poderia perceber quando algo ou alguém não estava alinhado, mesmo sem ter provas? Já teve a sensação de estar sendo guiado por uma força maior que mostrava claramente o caminho? Esses são sinais do despertar da missão taurina. Quanto mais você confia nessa sensação, mais ela se fortalece, tornando-se um verdadeiro radar espiritual. É por isso que forças sutis respeitam touro desperto. Ele não precisa atacar, nem se defender. Sua estabilidade desarma o desequilíbrio. Sua luz não é espalhafatosa, mas profunda, constante e inabalável. E essa constância é uma das maiores armas espirituais que existem, porque nada que vive do caos consegue prosperar perto dela. Nesse ponto, o taurino deixa de ser apenas um indivíduo e se torna um símbolo vivo. O arquétipo da matéria espiritualizada, do corpo que se torna templo, do silêncio que sustenta a vida. Ele passa a ancorar o invisível no visível, trazendo harmonia para os lugares por onde passa. Jung diria que ele se torna um self em ação, um reflexo do equilíbrio universal manifestado no cotidiano. Essa missão arquetípica de touro não acontece apenas em momentos extraordinários. Pelo contrário, ela se manifesta nos pequenos gestos do dia a dia, na forma como o taurino desperto encara a vida. Carl Jung dizia que não são os grandes acontecimentos, mas os pequenos atos consistentes que transformam a alma. E é exatamente isso que touro ensina. O verdadeiro poder espiritual está na constância, na forma como você transforma cada detalhe cotidiano em um ato sagrado. Quando desperto, o taurino entende que sua rotina não é um fardo, mas um altar invisível. O cuidado com o corpo se torna reverência à vida. A organização do espaço físico passa a ser um reflexo da harmonia interior.
As relações são cultivadas com paciência, como quem planta sementes férteis no solo do coração. Esse modo de viver cria um campo vibracional tão sólido que tudo ao redor tende a se alinhar. Não porque Touro obriga, mas porque ele inspira. E esse é um dos maiores dons que alguém pode oferecer ao mundo. Mas é justamente por essa força silenciosa que Touro pode ser alvo de ataques sutis. Há energias, consciências e até pessoas que se sentem desconfortáveis perto de quem mantém estabilidade interior. Isso acontece porque a presença do taurino desperto funciona como um espelho. Ele revela o que está desalinhado, o que precisa ser transformado. Para quem não quer enxergar suas próprias sombras, isso pode ser incômodo. Por isso, Touro precisa aprender a discernir quais batalhas espirituais são suas e quais não são. Ele deve se lembrar de que não está aqui para salvar ninguém, mas para sustentar o espaço necessário para que cada um faça sua própria transformação. Essa postura é fundamental para que ele não se desgaste energeticamente. Sua missão não é ser um escudo para o mundo inteiro, mas um ponto fixo de equilíbrio que inspire e fortaleça os outros a encontrarem seu próprio eixo. Você já percebeu como, muitas vezes, as pessoas procuram você nos momentos de crise, apenas para desabafar e se sentirem melhor? Já sentiu que carrega o peso das dores alheias? Esse é um sinal de que sua energia é percebida como segura e estabilizadora. Mas é também um lembrete: você precisa cuidar de si mesmo primeiro. Caso contrário, corre o risco de se sobrecarregar e perder a conexão com seu próprio centro. É nesse ponto que Touro descobre a importância dos limites. Estabelecer fronteiras claras não significa ser frio ou egoísta. Significa reconhecer que sua energia é preciosa e deve ser preservada. Carl Jung lembrava que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E o taurino desperto sabe que precisa se nutrir internamente para poder cumprir sua missão no mundo. Com o tempo, essa postura gera um equilíbrio profundo. Touro passa a ser um verdadeiro farol silencioso. Sua simples presença conforta, orienta e transforma. Ele não precisa se esforçar para fazer o bem, ele se torna o próprio bem, um canal constante daquilo que é íntegro, estável e verdadeiro. E é nesse estado que ele cumpre sua maior função espiritual: manter a ponte entre o invisível e o visível aberta, sólida e segura. Quando Touro alcança esse estado de equilíbrio, algo extraordinário começa a acontecer ao seu redor. Sua presença passa a irradiar uma vibração tão estável que influencia pessoas, ambientes e até situações. Carl Jung dizia que quando algo se transforma em um indivíduo, inevitavelmente afeta o coletivo. Esse princípio se aplica perfeitamente ao taurino desperto. Ao encontrar sua própria coerência interior, ele se torna um agente silencioso de transformação coletiva. Essa influência, porém, não acontece de forma direta ou intencional. Touro não precisa impor suas ideias nem tentar convencer os outros de nada. Ele apenas vive sua verdade com tanta consistência que os que estão ao seu redor começam a sentir o impacto. É como uma árvore robusta que, apenas por estar enraizada, oferece sombra e abrigo. Muitos buscam essa estabilidade sem perceber, e acabam sendo profundamente tocados por ela. Mas isso também exige discernimento. Quando Touro desperta e sua luz interior começa a brilhar, energias desequilibradas podem tentar se aproximar, buscando se nutrir dessa força. Por isso, é essencial que o taurino aprenda a reconhecer quando está sendo sugado energeticamente. Ele deve se perguntar: estou sustentando os outros ou estou carregando o peso deles? Essa reflexão é crucial para manter sua integridade espiritual. Além disso, Touro precisa lembrar que sua missão não é transformar todo mundo. Ele não está aqui para mudar os outros à força, mas para ser um exemplo vivo do que significa estar alinhado com a própria essência. Ao assumir esse papel de guardião silencioso, ele inspira mudanças profundas de forma natural, sem esforço ou imposição. Você já sentiu que apenas sua presença trouxe calma a um ambiente? Já percebeu que, quando está firme em si mesmo, as pessoas ao seu redor se reorganizam de maneira quase espontânea? Essa é a prova do poder magnético que habita a alma taurina. Um poder que não se manifesta em grandes gestos, mas na estabilidade que permite que o caos se dissolva por si só.
E essa capacidade não se limita ao plano pessoal. Touro tem o potencial de afetar ambientes inteiros, famílias, comunidades. Sua firmeza interior funciona como um pilar invisível que sustenta estruturas maiores. Em um mundo em constante turbulência, ter alguém que permanece estável se torna um verdadeiro farol. Essa é uma das razões pelas quais, espiritualmente, Touro é tão reverenciado e, ao mesmo tempo, tão temido. Ele não apenas sobrevive ao caos, mas é capaz de reorganizá-lo. Essa influência coletiva também carrega um desafio: manter-se humilde. O taurino desperto precisa lembrar que o poder que carrega não é para sua glória pessoal, mas para o bem maior. Ele é um canal, e não a fonte. Quando entende isso, sua presença se torna ainda mais potente, pois está alinhada com algo maior do que ele mesmo. No fundo, a maior lição de Touro é que o verdadeiro poder não precisa se exibir. Ele se manifesta no silêncio, na paciência, na consistência. E é exatamente por isso que sua energia pode transformar não apenas sua própria vida, mas também a de todos que cruzam seu caminho. A maldição oculta que pesa sobre Touro é, na verdade, um fardo ancestral, uma herança que atravessa gerações e ciclos de existência. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente coletivo carrega memórias que não são apenas pessoais, mas coletivas e arquetípicas. Para o taurino, essa memória ancestral se manifesta como uma pressão invisível para preservar a estabilidade a qualquer custo, mesmo que isso signifique aprisionar-se em padrões repetitivos e dolorosos. Esse peso, muitas vezes disfarçado de segurança e resistência, pode se transformar em uma prisão espiritual. O medo de perder o que já foi conquistado cria uma armadura rígida que dificulta o fluxo natural da vida. Essa armadura, por sua vez, gera bloqueios energéticos que reverberam em experiências repetidas. Relacionamentos tóxicos, medos profundos, dificuldades para se desapegar e se abrir para o novo. Porém, essa maldição não é um destino imutável. Ela é um chamado, doloroso, mas essencial, para o despertar. O taurino é convidado a olhar para dentro, a reconhecer essas correntes invisíveis que o prendem e, com coragem, quebrá-las. A transformação começa quando ele entende que a verdadeira segurança não está na imobilidade, mas na confiança na vida e no fluxo das mudanças. É nessa virada que reside o segredo para libertar a força poderosa que habita o silêncio do signo. A maldição se desfaz não ao negar o medo, mas ao integrá-lo como parte da jornada. Aceitar a impermanência, permitir-se sentir a vulnerabilidade, abrir espaço para o novo. Esses passos, embora assustadores, são o caminho para a cura profunda. Você já sentiu que, apesar de toda a sua resistência, algo dentro de você implora por transformação? Que o peso que carrega pode ser, na verdade, a chave para a sua libertação. Compartilhe nos comentários suas experiências. Talvez essa conversa seja o primeiro passo para quebrar as correntes que te prendem. Porque, no final, a maior maldição de Touro é também sua maior bênção. O chamado para se tornar o guardião do equilíbrio entre o antigo e o novo, o visível e o invisível, o corpo e o espírito. Romper com a estagnação é abrir caminho para o poder que poucos compreendem, o poder de transformar o mundo, começando pela própria alma. Chegamos ao momento decisivo da jornada, a libertação que nasce da aceitação profunda. Carl Jung nos lembra que a individuação, o encontro com o self verdadeiro, acontece quando integramos todas as partes de nós mesmos, a luz e a sombra, a firmeza e a vulnerabilidade, o medo e a coragem. Para Touro, essa integração é a chave para quebrar a maldição que o aprisiona. Ao abraçar suas sombras, o taurino desperto transcende as limitações impostas pelo medo de perder. Ele se torna um canal vivo entre o céu e a terra, um templo ambulante onde o invisível se manifesta no concreto. Sua presença, antes densa e rígida, transforma-se em força fluida, capaz de sustentar a mudança sem se romper. Essa transformação reverbera não apenas em sua vida pessoal, mas em todo o seu entorno. O guardião silencioso que parecia imutável revela-se uma fonte inesgotável de renovação e cura. A maldição se converte em missão, o peso em propósito, o silêncio em voz. Você sente essa mudança começando a ecoar em seu interior? Percebe o chamado para abandonar o velho e abraçar o novo, mesmo que isso assuste.
Se sim, compartilhe aqui nos comentários como essa transformação tem se manifestado na sua vida. Sua história pode inspirar outras almas taurinas a romperem suas próprias correntes. Lembre-se, a verdadeira força não está em resistir às tempestades, mas em aprender a dançar com elas. Touro, com toda sua ancestralidade e profundidade, tem o poder de ser a rocha que sustenta e o rio que renova. Sua maldição oculta é, na verdade, o convite para despertar a luz que há dentro de você, uma luz que pode iluminar caminhos, transformar realidades e tocar almas. E agora, mais do que nunca, o mundo precisa dessa luz taurina. Está pronto para aceitar essa missão? Para assumir seu papel de guardião espiritual que quebra maldições e constrói pontes entre o visível e o invisível? O silêncio de Touro não é vazio, é poder em estado puro. E esse poder está começando a despertar em você.